está no ar a 23ª teleaula do curso de História Política de Minas Gerais. Estamos na reta final deste primeiro curso à distância, exibido pela TV Assembleia aqui no programa TV Escola. Olhando em perspectiva histórica, hoje podemos demarcar 1974 como o início da distensão rumo à democracia. Mas naquele momento, marcado pela anticandidatura de Ulisses Guimarães, ninguém sabia dizer quando e como os militares devolveriam o governo aos civis. Vamos, pessoal, vamos sentar que já estamos em cima da hora para a nossa teleaula. Já estamos terminando esse curso nesta semana. Ele foi rápido, não foi? Rápido, mas profundo, o que me fez pesquisar bastante para poder entender o cenário internacional durante a ditadura aqui no Brasil. O que nos dá outra perspectiva de análise. Quer ver? A América Latina, tomada por ditaduras militares, não demonstrava bons sinais. A Operação Condor ainda não revelou todos os seus documentos, mas sabe-se que os militares estabeleceram contatos contínuos perseguindo seus opositores em quase todo o seu território. As mortes do jornalista Vladimir Herzog em fins de 74 e de Manuel Fiel Filho no final de 76, com a consequente demissão do comandante militar em São Paulo, trouxeram esperança de transformação e ânimo para os movimentos de rua. O regime, no entanto, não estava disposto a ceder tão facilmente o controle do tempo e fez uma distensão lenta, gradual e segura. Com o pacote de abril de 77, o mandato presidencial passaria a ter duração de 6 anos a partir do sucessor de Geisel. A eleição de governadores permaneceu indireta. Os mandatos de prefeitos e vereadores que seriam eleitos em 80 teriam apenas 2 anos para permitir a coincidência geral das eleições em 82. 1/3 dos senadores passaria a ser eleito de forma indireta e as bancadas dos estados menos desenvolvidos, onde a Arena obtinha melhores resultados, foram aumentadas. As emendas constitucionais passaram a depender de maiorias simples no Congresso para serem aprovadas. E as limitações à propaganda eleitoral, previstas na Lei Falcão, foram estendidas às eleições gerais. Foram introduzidas ainda alterações na consolidação das leis do trabalho, entre elas a determinação de 30 dias para o período de férias dos empregados, além de outras medidas sobre aluguel, impostos e concursos públicos. Geisel reconheceu à época que o país ia bem, mas o povo ia mal, e cumpriu a promessa de terminar seu mandato sem o AI-5. O governo Figueiredo demonstrou toda a sua inapetência para os jogos de poder e convivência forçada com os políticos. Com a volta da inflação e a corrosão salarial, há um avanço dos movimentos sociais e operário. A bandeira da anistia ampla, geral e irrestrita é desfaldada. Ao governo só interessa a inclusão dos militares envolvidos na guerra suja contra os grupos clandestinos. O caso Rio Centro e as bombas em bancas de jornais e na OAB demonstravam a resistência da linha dura em ceder o poder. E como ficou o quadro de partidos à época, se só tínhamos a Arena e o MDB? A reforma partidária, com o fim do bipartidarismo, desafogou as siglas de uma convivência forçada entre forças adversárias, extinguindo Arena e MDB. Surgem então, substituindo a sigla da situação, o PDS, Partido Democrático Social, e o PP, Partido Popular. A oposição passa a abrigar o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PDT, Partido Democrático Trabalhista, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e o PT, Partido dos Trabalhadores. Inicia-se a trajetória que levaria um líder sindical à presidência da República. As eleições de 1982, quando o PMDB conquistou vários estados e grandes bancadas, demonstrou que os movimentos estudantis e sociais, em especial da anistia, levavam o país ao caminho de uma redemocratização. Uma nova reforma eleitoral acabou com a figura esdrúxula dos senadores biônicos. Os governadores passaram em 82 a ser eleitos pelo voto direto e os prefeitos das capitais em 1985. A ditadura estava acabando ao mesmo tempo em que a inflação aumentava. A classe média, ao perder seu poder aquisitivo, não dava mais aos militares a sustentação da opinião pública que vinha oferecendo até então.
A apresentação de uma emenda constitucional pedindo eleições diretas para presidente da República levou grandes multidões para a rua, obrigando o maior veículo de comunicação, a Rede Globo, a reconhecer o fato. É claro que todo esse período da ditadura trouxe consequências para o Legislativo mineiro. E você sabe me dizer quais as mais importantes? Olha, a época da ditadura não havia, você não tinha direito de falar, de expressar. O direito de ir e vir foi cortado. A partir do momento que você tem um regime de ditadura, que existe a suspensão dos direitos e garantias individuais, que a Constituição Federal não é respeitada, tá entendendo? Os deputados, à época, que se propuseram a aceitar a condição de deputados de ditadura, com certeza mancharam a vida deles e mancharam a nossa história. Quando a gente olha a história, tem muita coisa que a gente pode mencionar. Mas, na verdade, o que a gente gostaria de mencionar são soluções. E nós estamos à espera dela até hoje. O período militar trouxe 3 consequências para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O vácuo de novas lideranças políticas, a prática do ingresso na administração sem concurso público e a subserviência ao executivo, que ainda se faz sentir. Mas nas décadas de 80 e 90 do século XX, mudanças viriam na realidade do Legislativo Estadual. Embalada pelos ventos democráticos que surgiram na campanha das diretas já, pela mobilização popular contra a inflação e estimulada pela eleição presidencial, mesmo que indireta, a Assembleia realizou em 1986 o Simpósio Minas Gerais e a Constituinte. Várias entidades de classe, entre outros representantes da sociedade civil, foram convidados a participar da discussão dos grandes temas que seriam analisados pela Assembleia Nacional Constituinte que se aproximava. Interessante! Mas será que na sociedade da informação em que vivemos hoje é possível pensar numa democracia eletrônica em nosso país? Será que estas novas tecnologias seriam de fato utilizadas para o exercício da prática da democracia ou seriam apenas um reforço de processos políticos já existentes? Como um engodo democrático? Será? E você? O que é que você acha disso? Eu creio que seria ótimo, né? Assim, para alcançar as pessoas de uma forma mais rápida. As novas tecnologias já abrem espaço, né? As redes sociais já abrem espaço para esse tipo de passeata. A gente já viu acontecendo isso em São Paulo há pouco tempo atrás. Cada vez mais a gente vai ver isso acontecendo. É um fato na nossa democracia atual. A pessoa consegue se integrar mais e tá mais próximo do outro, né? Assim, apesar de ser virtual, consegue mobilizar mais pessoas, né? Acho que funciona dos dois lados, né? Tanto o poder está sempre com as pessoas que estão lá em cima, com o governo. Então, muita gente não tem acesso à internet. Aí fica difícil, né? Mas eles sempre levam vantagem. Essa experiência de convidar e chamar à participação a sociedade mais organizada foi extremamente rica e encorajou a instituição a prosseguir no estreitamento desses contatos, que afinal seriam repetidos quando da Constituinte Estadual. Vamos aprofundar isso na nossa próxima teleaula. Até lá! Na teleaula de hoje, você viu que as ditaduras militares se proliferaram pela América Latina no mesmo período em que vivíamos o regime militar. Mas com a volta da inflação e a corrosão salarial, há um avanço dos movimentos sociais e operários. Um projeto para eleições diretas para presidente da República cobra nova postura da imprensa. As bandeiras pela anistia e a organização sindical começam a tremular nas ruas. Um pacote dá sinais de abertura, mas não tão fácil. Bombas, atentados, o período autoritário que deixou consequências para o Legislativo mineiro que são desafios até os dias atuais. Nos encontramos na próxima teleaula. Até lá!